Olá, meninas! Olha, nós aqui novamente, graças a Deus, não é? Bom, e nós estamos aqui então para fazer a nova aula de hematologia, né? E vamos corrigir primeiramente os exercícios da aula passada, tá? Bom, primeira questão. Só falando que na aula passada nós falamos ainda de alguns tipos de anemia, né? Eu ainda falei que totalizaram agora 5, faltam 2 tipos de anemia ainda. Então, nós vamos corrigir esses exercícios e dar andamento a esses 2 tipos ainda de anemia, ok? Vamos lá, então. O que é anemia megaloblástica? Bom, anemia megaloblástica, ela é um tipo de anemia caracterizada pelo tamanho anormal dos glóbulos vermelhos e a diminuição dos glóbulos brancos e plaquetas, provocado pela deficiência de vitamina B12, tá? Então, essa daí é a definição do que é anemia megaloblástica, certo? Aí eu perguntei na questão 2, como se apresentam as hemácias e os leucócitos na anemia megaloblástica? Bom, nessa anemia, as hemácias se apresentam macrocíticas, lembra? Ou seja, de tamanho bem maior que o normal, que eu até mostrei o desenho para vocês, e os leucócitos segmentados se apresentam maiores e alguns como hipersegmentados, né? Então, é bem comum ver os leucócitos maiores e também hipersegmentados, que são aqueles que possuem mais de 5 lóbulos, certo? Acho que tem coisas que eu falo tantas vezes que acho que vocês já estão carecas de saber já, né? Já estão até cansadas já de ouvir a mesma coisa. Mas é bom porque daí acaba lembrando, acaba aprendendo e gravando aí pro resto da vida, né? Bom, questão 3, então. Como pode ser o tratamento da anemia megaloblástica, né? Bom, o tratamento dessa anemia, ela depende muito da sua causa, certo? Lembra que a gente viu? Então, assim, se o distúrbio é causado por baixa ingestão de vitaminas, por exemplo, o tratamento é feito através da inclusão dessas vitaminas à dieta, certo? Além de, também, né, que o médico pode pedir para ministrar as vitaminas B12 e B9, que é o ácido fólico, que é válido também incluir na alimentação aí a vitamina C, né? Pois ela também tem a função de auxiliar na absorção do ferro, né? O que ajuda muito nessas anemias, né, gente? Bom, a questão número 4. Qual a causa da anemia perniciosa, né? Lembra que a anemia perniciosa, né, é meio que ligada à anemia megaloblástica, certo? Então, qual a causa da anemia perniciosa? Ela é causada pela deficiência de vitamina B12 também, né? Porém, é um tipo de anemia causada pela deficiência de vitamina B12 devido à inibição do fator intrínseco, que é uma proteína produzida no estômago, sendo assim uma das causas da anemia megaloblástica e não a mesma patologia com denominação diferente. Assim, a anemia perniciosa é um tipo de anemia megaloblástica, tá? Então, só para poder falar e, né, para vocês não esquecerem que a anemia perniciosa, então, é um tipo, né, de anemia megaloblástica, porque as duas são por deficiência de vitamina B12. Porém, a perniciosa é um fator intrínseco, pois a gente não produz essa proteína, né, que é produzida lá no estômago. Então, pela falta dessa proteína, a gente não tem a absorção da vitamina B12, ok? Número 5. O que é e quais as causas da anemia hemolítica? Bom, esse tipo de anemia destrói as células sanguíneas, sofrendo hemólise e diminuindo o tempo de sobrevida, tá? Então, vai diminuir o tempo de vida delas, né? Elas vão acabar sendo retiradas da corrente sanguínea antes do tempo correto, certo? Que é de 100 a 120 dias. As anemias hemolíticas podem ser de causa hereditária, né? Como anemia falciforme, ou de causa adquirida, sendo que a causa da hemólise é a agressão ao eritrócito, né? Então,
causa-se a hemólise porque você tem a agressão ao eritrócito, certo? Então, vamos lá. Quando que essa anemia pode ser causada? Ó? No uso de substâncias tóxicas, certo? Que vai agredir o eritrócito e vai causar o rompimento. Quando você tem destruição por parasita, como no caso da malária, que eu expliquei lá que o ciclo da malária é feito dentro das hemácias, né? Então, quando elas se multiplicam, elas acabam rompendo essas hemácias, certo? Então, também se tem a agressão ao eritrócito e a hemólise, né? A lise dessas hemácias. Também temos esse tipo de anemia quando se tem destruição por trauma mecânico, né? Que são próteses mal colocadas, alterações vasculares, que as pessoas podem ter também, certo? E também por destruição por lesão imunológica por anticorpos, né? Simplesmente você tem os anticorpos que vão lá e destrói esses eritrócitos, certo? Então, essas são as causas, né? Então, o que é e as causas da anemia hemolítica. Aí nós tivemos também a questão número 6. Quando se ocorre a anemia hemolítica e como ela pode ser tratada? Bom, a anemia hemolítica ocorre quando a medula óssea não é capaz de repor os glóbulos vermelhos que estão sendo destruídos. E esta pode ser tratada com medicamentos. E por vezes é necessária a remoção do baço. Então é o que eu expliquei para vocês, né? Quando você tem uma destruição maior do que a sua produção, né? Com os fatores aqui em cima que eu disse, você tem uma anemia hemolítica, certo? E ela pode ser tratada com medicamentos, porém, muitas vezes, né? É necessária a remoção do baço, porque é o baço que faz a destruição dessas hemácias, certo? A última questão. Número 7. O que é anemia falciforme? Bom, esse tipo de anemia é genético, né, que eu falei, de pais para filhos, e causa a destruição das células vermelhas do sangue. Ela é caracterizada pela alteração dos glóbulos vermelhos do sangue, tornando-os parecido com uma foice, daí o nome falciforme. Lembra que eu falei que ela tem as duas pontas, né? As duas extremidades pontiagudas, então ela lembra uma foice, ok? Essas células têm sua membrana alterada e se rompem mais facilmente, causando anemia, certo? Então, gente, o que vocês estão vendo, né, e o que a gente acaba percebendo é que nós temos diversos tipos de anemia, né? Seja pela destruição ou porque você se cortou, por causa genética. Então, a gente, por aí, dá para perceber que de várias maneiras, né, as pessoas ou nós mesmos podemos ter anemia, ok? Agora, nós vamos para a próxima aula, o próximo assunto, quer dizer, né? Então, nós paramos aqui. Só fazendo um gancho aqui, ó. Lembra, então, as pontas, né, da hemácia, causando aí anemia falciforme, né? Que ela lembra um pouco a foice. Beleza, então, continuando aí nos tipos de anemia. Nós temos a anemia aplástica. Aplástica é uma doença autoimune, tá? Então, é uma doença que a própria pessoa produz, tá? Nela mesma. É uma doença autoimune onde a medula óssea vai diminuir a produção de células sanguíneas, tá? E são hemácias, leucócitos e plaquetas, tá? Então, a medula vai produzir menos dos 3 tipos de células, né? Ou de pedaços de células que nós produzimos normalmente, tá? E quando nós temos essa anemia aplástica aqui e a diminuição de hemácia, leucócito e plaqueta, né? A diminuição desses 3 é chamado pancitopenia, tá? Essa situação aí, ela pode estar presente desde o nascimento da criança, né? Ou ser adquirida ao longo do tempo,
ok? Então, podendo ser devido ao uso de alguns medicamentos. Então, tanto a pessoa pode já nascer com essa anemia plástica, ou ela pode adquirir conforme o longo do tempo, tá? Ela só vai adquirir ao longo do tempo se ela usar alguns medicamentos, tá? Então, alguns medicamentos podem produzir anemia plástica. Ou também o contato frequente com algumas substâncias químicas, tá? Como alguns agrotóxicos, inseticidas, por exemplo. Então, normalmente as pessoas que trabalham no campo, né, com os alimentos que fazem o armazenamento ou que fazem simplesmente de jogar realmente o agrotóxico, o inseticida pelas plantações, né, e tem o contato muito grande com esses produtos químicos, pode sim lesar a medula e a medula vir a produzir poucas células nessa medula, né, hemácias, leucócitos e plaquetas, ok? Então, devido ao fato da medula óssea não conseguir produzir células do sangue funcionantes e em quantidades adequadas, né, que seria o normal, produzir células funcionantes e em quantidades adequadas. A pessoa que tem anemia plástica não vai fazer isso, tá? Então, o que acontece? Começam a aparecer sinais e sintomas desse tipo de anemia. Então, a pessoa vai ter uma palidez, cansaço excessivo, vai ter infecções frequentes, né? Por que daí acaba causando, aparecendo infecções frequentes, né? Porque a pessoa não tem os leucócitos, né? Os leucócitos que faz a defesa do nosso organismo perante essas infecções, né? Então, se também ele está em número diminuído, vai aparecer infecções frequentes. Então, ela vira e mexe, ela tem uma infecção, tá? E aparecimento de manchas roxas na pele sem causa aparente. Lembra das plaquetas baixas que nós vimos? A plaquetopenia, ela causa manchas na pele da pessoa? Pois bem, então além da pessoa ter uma anemia, né, vai ter palidez, cansaço excessivo, ela também vai ter infecções frequentes e também vai ter as manchas roxas devido à plaqueta baixa. Então, assim, ó, pacote completo, né, gente? Não basta ter apenas uma anemia, você tem que ter o pacote completo. Então, a anemia plástica, ela acaba sendo bem chata, né? E bem perigosa. Bom, seu tratamento ela é feita com um transplante de medula, tá? Porque uma vez lesionada, ela acaba não voltando sozinha, né? Então, muitas vezes precisa até mesmo de transplante de medula. Então, o tratamento é feito com transplante de medula óssea e também de transfusão de sangue, para você repor tanto essas hemácias quanto esses leucócitos e as plaquetas, tá? Quando ela não é devidamente tratada, ela pode levar, sim, à morte em menos de 1 ano, tá? Porque pessoas que não vai ter hemácias, então imaginem todos os órgãos não tendo a quantidade de oxigênio para manter a funcionalidade de cada órgão. Os leucócitos baixos, então você também não tem defesa, você pega qualquer vírus, qualquer bactéria pode acabar com você, né? E plaquetas baixas, então um corte profundo você pode sangrar até a morte também. Então, assim, não tendo as três, né, os 3 tipos de célula, é muito grave. Então, se você não for devidamente tratado, pode sim levar à morte até em menos de 1 ano, ok? Então, esse tipo é o tipo de anemia aplástica, tá? Aplástica, 3 tipos de células, então, não sendo produzidas em grande quantidade pela nossa medula óssea, ok? Último tipo de anemia, é o último? Acho que é o último, né? É o último tipo de anemia, que é a anemia de Fanconi. A anemia de Fanconi, bom, ela é de origem genética também, tá? Ela é igual a falciforme, ela é de origem genética e ela é hereditária, tá? É rara, certo? E caracteriza-se por apresentar sintomas como anomalias nos dedos e na face das pessoas que levam essa doença, tá? Então, as mãos das pessoas normalmente são mais gordinhas, né? Os dedos gordinhos e os dedos são um pouco tortos, certo? E a face das pessoas parece ter as mesmas características, tá? Então, as pessoas acabam ficando meio parecidas,
ok? Esse menininho, ó, então, desde de criança, certo? Genética, né? Então, desde criança até adulto, ok? Então, a face e as mãos ficam com anomalias, certo? Bom, ao surgimento de má formação congênita, né? Então, você não tem a formação certinha, observada no nascimento já. Então, quando se nasce já com essa anemia de Fanconi, já dá para se saber que o bebê nasceu com uma anemia de Fanconi, tá? Ela dá falência progressiva da medula óssea, tá? Então, vai parando aos poucos a produção dessa medula óssea, tá? Isso tem predisposição ao câncer, tá? Alterações que geralmente são notadas nos primeiros anos de vida da criança. Então, a pessoa que tem anemia de Fanconi, ela tem uma predisposição muito alta ao câncer, ok? Bom, apesar de poder apresentar diversos sinais e sintomas, como a alteração nos ossos, né, que a gente viu lá, as mãozinhas tortas, né? A pessoa vai ter manchinhas na pele, né? Comprometimento renal também vai ter. Uma baixa estatura, então a pessoa não se desenvolve na altura normal que seria para ela ter, né? E maiores chances de desenvolvimento de tumores e até mesmo a leucemia, essa doença é chamada de anemia, tá? Pois a sua principal manifestação é a diminuição da produção das células sanguíneas pela medula óssea, tá? Então, mesmo ela causando diversos sintomas nas pessoas, ela não é dita como uma doença, né? E sim, ela é uma anemia. Por quê? A principal manifestação dessa pessoa, né, das pessoas que são portadoras dessa anemia de Fanconi, é a diminuição da produção das células sanguíneas pela medula óssea, tá? Então, para tratar a anemia de Fanconi, é necessário um acompanhamento, né, bem rígido com o hematologista, que orienta transfusões de sangue ou transplante de medula óssea, tá? Então, de acordo com que a pessoa está grave ou não, se está tendo pouca produção ou não, né, de hemácia, né, se está tendo uma diminuição muito grande dessa produção, ele já vai pedir para se tentar um transplante de medula, ou ele vai tentar fazer mais transfusões de sangue, tá? Também é muito importante o rastreio e as precauções para evitar ou detectar precocemente o surgimento de câncer. Como essas pessoas, então, ela tem a predisposição muito alta a câncer, então ela tem que viver indo no médico, fazendo vários rastreios, vários exames, né, para precaver aí e evitar esses cânceres que pode ter o surgimento aí, né, e acabar agravando ainda mais o caso do paciente, tá? Então, todo câncer detectado aí precocemente é muito mais fácil de você tratar e você curar, certo? Então, sendo uma pessoa que já tem uma anemia, então, um câncer pode derrubar muito rápido a pessoa, tá? Então, faça esse rastreio aí para evitar o surgimento do câncer, tá? Bom, aqui eu deixei uma folhinha, né? Inclusive isso aqui eu acho que eu tirei do Pinterest. Sobre causas de anemia, né? Então, as causas de anemia. Então, o que é anemia, certo? É diminuição na concentração de hemoglobina, tá? Então, assim, é como se fosse para vocês marcarem bem isso daí na cabecinha de vocês. Aí aqui ele dá alguns parâmetros, né? Que não é necessariamente o que a apostila de vocês passa, mas acaba sendo válido, porque, ó, a anemia no homem vai ter uma hemoglobina menor que 13, na mulher menor que 12, na mulher grávida menor que 11, né? Crianças até 6 anos menor que 11, crianças de 6 a 14 menor que 12, tá? Tudo isso da hemoglobina, tá? E a classificação fisiopatológica, né? Então, temos 3 classificações, que é falta de produção da hemácia, a perda das hemácias, né? Perda de sangue, e o excesso de destruição dessas hemácias. Então, que nós vimos, né, de todos esses tipos aí de anemia, nós vimos isso mesmo. Ou é falta de produção, ou é perda do sangue, ou é um excesso de destruição.
tá? E em determinados casos, né, nós vamos ter os reticulócitos, lembra aquelas hemácias com as pintinhas que nós chegamos a contar em aula? Eles vão estar diminuído, tá? Quando se tem falta de produção. Quando se tem falta de produção de hemácias, tá? Aqui tem vários exemplos, tá, gente? Depois vocês deem uma lida, tá? Aqui, ó, só para vocês saberem, esse HPN aqui é um tipo de anemia também, tá, gente? Ela chama hemoglobinúria paroxística noturna, por isso que é HPN, tá? Mas é um tipo de anemia também que causa defeito na membrana das hemácias, tá? O resto aqui vocês já viram ou nós vamos ver ainda. Aqui é trato gastrointestinal, tá? E aqui é medula óssea, ok? Então, assim, nesses casos aqui de falta de produção de hemácias, se nós temos pouca produção, os reticulócitos vão estar diminuídos, né? Na perda de sangue, no caso de perda de sangue aguda, né, que é em caso de cirurgia, acidente ou hemorragia genital crônica, nós temos os reticulócitos aumentados, tá? No caso de hemorragia no trato gastrointestinal em parasitose, nós temos os reticulócitos diminuídos. Tá vendo que as setinhas estão em cada linha aqui separadas? Tá? E no excesso de destruição dessas hemácias, nós vamos ter os reticulócitos aumentados. Tá bom? Então, ficou aqui essa tabelinha aí no meio, que eu achei bem legal deixar para vocês, que acaba sendo um acatado geral do que a gente viu sobre as anemias. Ok? Bom, agora a gente vai entrar para falar sobre talassemia, tá? Então, o que é talassemia, né? E quais os tipos? Então, vamos lá. Talassemia é uma desordem hereditária, então, olha, hereditária também, tá? Que pode causar anemia, certo? Então, para vocês marcarem, talassemia vai ser uma desordem na produção, tá? Dessas cadeias de hemoglobina, tá? Então, da hemoglobina. E que isso pode causar uma anemia, tá? Então, por isso que eu fiz aqui um gancho de talassemia dentro das anemias, ok? Bom, a talassemia não é contagiosa, tá? E sim provocada por uma falha genética do indivíduo, a qual leva a uma malformação da hemoglobina. Então, a hemoglobina vai ficar com a formação prejudicada, tá? A hemoglobina, ela é feita de duas cadeias alfa, essa e essa, tá? Então, inclusive, tá até de cor diferente aqui para vocês conseguirem visualizar, tá? Então, a roxinha e a rosa aqui tem, ó, cadeia alfa 1, cadeia alfa 2, tá? Então, a hemoglobina é feita de duas cadeias alfa conectadas a duas cadeias beta. Então, as duas de baixo é alfa, as duas de cima é beta. As talassemias são o quê, então? São caracterizadas como um defeito na produção dessas proteínas, tá? Na proteína alfa ou na proteína beta. Beleza, gente? Então, guardem isso. A talassemia, ela é hereditária, certo? E ela é uma má formação da cadeia da hemoglobina pelas cadeias de proteína alfa ou beta, tá? Então, a pessoa vai ter uma deficiência aí na cadeia alfa ou beta, ok? Caracterizando um defeito da hemoglobina, né? Porque a hemoglobina é essa molécula toda, são as duas alfa e as duas beta, e o que vai causar talassemia, que é a talassemia e que pode causar uma anemia, tá? Então, vamos lá. As talassemias, elas são conhecidas como anemias do Mediterrâneo, pois a maioria dos casos inicialmente identificados ocorreu em famílias residentes próximas ao mar Mediterrâneo, tais como a Itália, a Grécia, a Turquia e o Líbano. Então, o nome se origina do grego thalassa, que é mar, certo? Existem dois tipos principais de talassemia, alfa e beta, tá? Então, voltando aqui, como nós temos
a hemoglobina, que possui 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta, a talassemia vai como que eu vou falar? Se colocar em grupos, né? Por sendo alfa e beta, tá? Então, tem 2 tipos, alfa e beta. Talassemia alfa e temos a talassemia beta, tá? Sendo que a segunda é a mais comum. Então, a talassemia beta é a mais comum. Para formar hemoglobina, o corpo precisa das proteínas alfa-globinas e beta-globinas, tá? Essas proteínas, por sua vez, precisam de alguns genes em nosso corpo para que sejam construídas, tá? Então, alterações nesses genes que vão produzir essas globinas é que tenham algum problema, tá? Então, alterações nesses genes irão determinar o tipo e o grau de talassemia que uma pessoa vai ter. Então, é assim, gente. Nós temos a nossa hemoglobina, né? Possuindo 2 cadeias beta, 2 cadeias alfa. E nós possuímos no nosso DNA alguns genes, né, que são responsáveis pela produção das cadeias alfa e outros genes responsáveis pela produção das cadeias beta, tá? Então, como que acontece essa talassemia? Quando eu tenho um problema nesses genes que vão produzir essas cadeias alfa ou beta, certo? Acho que deu para entender, né? Bom, então aqui, então alterações nesses genes, né, no nosso DNA, que vai determinar então que tipo, né, e o grau de talassemia que a pessoa vai ter, certo? Bom, pois bem, então nós vamos falar primeiro das pessoas que têm a deficiência nos genes que vão produzir essas moléculas aqui, tá? Da cadeia alfa, ok? Porque nós vamos falar da talassemia alfa, certo? Então, a pessoa vai ter os genes que produzem as cadeias betas normais, tá? Nós vamos falar que vai ter problema da cadeia alfa. Então, pessoas com alfa-talassemia apresentam uma ou mais mutações no cromossomo 16. Então, o cromossomo 16 é que é o responsável pela produção dessas cadeias alfa e beta, certo? E da alfa, desse 16 aqui, vai ter uma ou 2 mutações. Bom, isso vai afetar a produção das 2 cadeias alfa de globina que vão compor a hemoglobina, tá? Então, das 2 cadeias alfa de globina que vai compor a hemoglobina, porque a hemoglobina são as 4 juntas, certo? Existem 2 cadeias de alfa-globina envolvidas na produção da hemoglobina, tá? Então, nós temos 2 proteínas de alfa-globina, tá? Nessa hemoglobina, certo? E são 4 genes envolvidos na formação da talassemia alfa, tá? Então, 4 genes estão ligados à produção dessas 2 cadeias aqui de globina alfa, tá? Este tipo ocorre quando um ou mais desses 4 genes alfa-globina que formam a hemoglobina estão faltando ou danificado, tá? Então, vamos lá de novo. Então, nós estamos falando da hemoglobina, que é uma molécula, certo? Essa molécula é a molécula de hemoglobina. Mas a hemoglobina é formada por 2 globinas, 2 cadeias alfa e 2 betas, né? Quando a pessoa tem talassemia alfa, é quando ela tem problema nas 2 cadeias aqui de moléculas, tá? De cadeias alfa. E nós, no nosso DNA, nós temos 4 genes responsáveis pela produção dessas 2 globinas aqui, tá? Dessas 2 cadeias alfa. Então, assim, se nós temos 4 genes responsáveis, nós podemos ter problema em 1, em 2, em 3 ou nos 4. Certo, gente? Então,
desses 4 genes que são responsáveis pela produção dessas 2 cadeias alfa podem ter problema, tá? Ou pode ter problema em 1, ou 2, ou 3, ou nos 4, tá? E é isso que a gente vai ver agora. Ó, então, assim, desses genes, ou um dos 4 pode estar faltando, tá? Então, de 4, a pessoa pode só ter 3, ou pode ter só 2, ou 1, ou nenhum, tá? Ou não está faltando, mas ele pode estar só danificado, certo? Então, vamos lá, ó. Se um gene está faltando ou está danificado, as suas células vermelhas do sangue podem ser menores do que o tamanho normal. Ou seja, as hemácias vão ser o quê? Microcíticas, né? Porque elas podem ser menores do que o normal. Você não terá nenhum sintoma e você não vai precisar de tratamento, tá? Mas você é um portador silencioso, certo? Mesmo faltando um gene, tá, gente? Então, se dos 4 genes você não tem um, ou seja, você só tem 3 genes, ou 3 genes normais e um só é danificado. Então, você não tem sintoma. Você não vai precisar de tratamento, tá? Mas você é um portador dessa talassemia alfa silencioso, porque você não sente nada, tá? Isso significa que você não tem a doença, tá? E isto significa que você não tem a doença, não é que significa que você não tem a doença, mas pode passar, é isso mesmo. Significa que você não tem a doença, mas você pode passar o gene defeituoso para o seu filho, tá? Então, a pessoa que tiver a talassemia alfa, com um gene faltando só ou sendo danificado, ela não vai ter a doença, tá? Mas como ela é portadora, ela vai passar para o filho dela esse gene defeituoso ou faltando, ok? Deixa eu arrumar aqui que eu bati. Bom, então ela não vai ter a doença, mas como ela é portadora silenciosa, então ela vai passar para o filho, ok? Se a pessoa tiver 2 genes, então dos 4 genes, 2 genes ela está faltando ou 2 estão danificados, tá? Então, 2 estão normais, ou 2 estão faltando ou são danificados. Você terá anemia muito suave, então é uma anemia mais tranquila, né? Que normalmente não precisa de tratamento, tá? Isso é chamado de alfa-talassemia minor, tá? Como se fosse menor. Então, uma alfa-talassemia minor, ok? Se 3 genes estão faltando, tá? Então, dos 4 genes que você tem para fazer as cadeias alfa, 3 estão faltando. Você terá anemia ligeira a moderadamente grave, tá? Então, começa a prejudicar aí. Isso, às vezes, é chamado de doença da hemoglobina H, tá? As cadeias beta continuam a ser produzidas de maneira normal, tá? Normal, gente. Nós estamos falando das cadeias alfa. Então, as 2 beta vai ser produzidas normalmente, tá? E as moléculas excedentes começam a se combinar entre si, tá? Então, assim, a pessoa para de produzir, né? Ela não tá produzindo as cadeias alfa, tá? E as cadeias beta começam a ficar no lugar das cadeias alfa, né? E quando isso acontece, origina um novo tipo de hemoglobina, que é chamada hemoglobina H, tá? Então, nesse desenho aqui, ó, imagina que não tem uma hemoglobina alfa, né? E vou ter 3 beta e uma alfa, por exemplo. Então, é chamado desse tipo aí de hemoglobina H, tá? Esta tem uma função semelhante à da hemoglobina normal. Então, ela acaba, né, sendo melhor aí. Só que, por ser mais instável e ter uma vida menor, né? Então, o tempo desse tipo de hemoglobina aí vai ter uma vida menor, as células vermelhas que contêm essa hemoglobina também terão menor duração no organismo, tá? O que resultará o quê? Em uma anemia de moderada a severa.
porque essas hemácias vão ser retiradas da corrente sanguínea num tempo antecipado, tá? Então, vai retirar antes dos 100 dias lá. Então, vai começar a retirar mais hemácias, tá? Acaba dando aí uma anemia. Por isso que ela pode levar à anemia, tá? Então, se você tem uma talassemia menorzinha, mais branda, nem sempre você vai ter uma anemia, né? Por isso que falou lá no começo que pode levar à anemia. Mas quando você tem uma talassemia alfa e não tendo 3 genes, aí você começa a ter uma anemia de moderada a severa, tá? E se todos os 4 genes estiverem faltando, né? Dos 4, eu não tenho nenhum. O que vai acontecer? Há casos em que a mutação no cromossomo 16 leva à completa incapacidade do organismo em produzir as cadeias alfa, tá? Então, significa o quê? Que a pessoa não produz nenhuma dessa aqui. Só produz as beta, normal. A alfa não vai produzir nenhuma, tá? E a produção de hemoglobina normal torna-se o quê? Impossível, tá? Esse estado vai produzir uma doença conhecida como hidrópsis fetalis. Então, quando acontece isso, gente, vai levar o óbito do feto ainda no útero, tá? Felizmente, esse tipo de acontecimento é muito raro, certo? Mas o feto será natimorto ou a criança vai morrer logo após o nascimento. Por quê? Porque se você não tem ainda 3 tipos, né, os 3 genes dos 4, o organismo ainda tenta dar o seu jeito e consegue ainda colocar lá 3 cadeias beta, o que ainda ela tem uma funcionalidade, só que ela tem uma vida menor, né, então ela acaba tendo uma anemia. Mas se você não tem nenhum gene da cadeia alfa, gente, a hemoglobina não consegue ser produzida, né? Então, como que as hemoglobinas não sendo produzidas, como que as hemácias vão ser produzidas? Né? Se você não produz sangue, gente, não tem vida. Por isso que o bebê acaba nascendo morto, ou ele morre ainda dentro do útero, tá? É bem triste isso, mas acaba acontecendo porque não se tem a formação da hemoglobina lá bonitinha com a sua função, certo? Bom, aí nós vamos falar agora, então nós falamos até agora das cadeias alfa, certo? Então, 4 genes são responsáveis pela formação da cadeia alfa, e nós vimos se faltar 1, se faltar 2, se faltar 3 ou se faltar os 4, certo? Agora nós vamos partir para uma pessoa que produza as cadeias alfa normalmente, então é boa a formação de cadeia alfa dela, mas as beta são deficientes, tá? Então, por isso, é chamada de talassemia beta, tá? Mas na talassemia beta, não são 4 genes responsáveis pela formação dessas cadeias beta, são só 2, tá? Então, 2 genes estão envolvidos na formação da talassemia beta. Um é herdado da sua mamãe e o outro do seu papai, ok? A talassemia beta ocorre quando um ou ambos desses genes herdados não funcionam. Então, assim, ou a sua mamãe ou o seu papai, né, mandou para você um gene dele que não funciona, tá? Ou funciona apenas lá parcialmente, ok? Ou também, se a sua mãe e o seu pai te deram esses genes aí funcionando parcialmente ou também não funcionando, tá? Então, vocês veem assim que é um pouco mais raro disso acontecer, né? Se a sua mãe e o seu pai passar para você, é mais difícil, é mais fácil um deles acabar fazendo isso, mas os 2, né? É mais difícil, mas acontece, tá? Então, vamos lá. A talassemia beta ocorre quando um ou ambos desses genes herdados não funcionam ou funcionam apenas parcialmente. A doença tem diferentes graus a depender da sua herança genética, tá? Então, dependendo do grau, pode ser menor, se for só né? Um dos genes, ou major, que é maior, né? Se você tiver os 2, ok? Da sua mãe e do seu pai.
Talassemia beta minor, conhecida também como traço talassêmico. Então, é quando o seu pai ou sua mãe te herdou um gene que faz a formação parcial ou não funciona, né? A produção da cadeia beta lá da sua cadeia de hemoglobina, tá? A talassemia beta minor ocorre quando a pessoa recebe um gene normal de um genitor e um gene da talassemia do outro, tá? Pessoas com talassemia beta minor podem ter anemia leve e provavelmente não vão precisar de tratamento, tá? Provavelmente, mas pode acontecer da pessoa ter uma anemia um pouco mais, assim, menos leve e aí precisar sim de algum tratamento, tá? E nós temos a talassemia beta major. Pode ser chamada de anemia de Cooley, tá? Ou anemia mediterrânea. A talassemia beta major ocorre quando ambos os genes são danificados. Então, aí é o que eu falei. Você recebeu prejudicado o gene da sua mãe e do seu pai junto, tá? Isso significa que você tem um gene da talassemia de cada genitor. A pessoa com talassemia beta major tem o tipo mais grave da doença e normalmente precisa fazer transfusões de sangue, tá? E essa transfusão de sangue acaba sendo até periódica, tá, gente? Para conseguir fazer repor, né, as hemácias aí, porque a hemoglobina também que não tem, que tem prejudicada a produção da beta hemoglobina, né, da cadeia beta, também é muito ruim, tá? Quando ela não tem a produção certinha da cadeia beta, certo? E aí eu vou deixar as policitemias, então, para outra aula, porque eu acho que essa daqui dá bastante questões, né, sobre essas talassemias aí. Então, eu vou acabar parando aqui, porque senão vai ficar muito extenso, o questionário fica muito grande depois para corrigir e demanda muito tempo também, ok? Então, meninas, eu vou ficando por aqui de novo, mais uma aula aí que a gente completou. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, né? Se não entenderam novamente, mandem mensagem para mim que eu respondo, tá? E até a próxima aula, meninas. Até, tchau!